Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao Filosofia Sem Limites. Eu me chamo Vitor, estudante e pesquisador de filosofia, e hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro eu segundo Platão. Antes de mais nada, não se esquece de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal e ativar a notificação para você sempre receber, porque nós vamos postar mais e mais vídeos sempre aqui no Filosofia Sem Limites. Então, não perde, viu? Bom, hoje nós vamos falar, do que é o verdadeiro eu, segundo Platão, né. Para quem não sabe, o verdadeiro nome do Platão é Aristócles. O Platão é considerado o mais importante de todos os filósofos. Tem um filósofo contemporâneo chamado Whitehead, que vai falar que toda a filosofia ocidental não é senão uma nota de rodapé à filosofia do Platão. O que ele está querendo dizer com isso é que Platão praticamente fala sobre tudo o que a filosofia vai tratar depois. O Platão, ele é a base, ele nasceu em 428 a.C. e faleceu por volta de 348 a.C. Ele era discípulo de Sócrates e ele é considerado, como eu já disse, o pai, ou não necessariamente o criador, mas o pai no sentido de ser o mais importante, o mais basilar, filósofo do Ocidente. O Platão, ele é um filósofo que acredita muito que nós temos uma distinção clara entre o que é corpóreo, o que é um corpo físico, e o que é a alma. E a alma, para os gregos, né, ela não é a alma no sentido que nós estamos acostumados a ver no sentido cristão, né, não é alguma coisa associada necessariamente a Deus. Platão acredita que nós temos uma alma e que ela é imortal. Depois que nós morremos, a alma continua vagando pelo mundo das ideias, pelo céu, se nós somos pessoas ruins, para o Tártaro, que é o equivalente ao inferno dos gregos. Então Platão acredita que nós temos uma alma imortal, mas a alma não diz respeito a alguma coisa associada a alguma religião. Ela diz respeito a toda a parte não física do nosso corpo, a nossa mente, as nossas ideias, os nossos pensamentos. A beleza que nós temos está na nossa alma, não no nosso corpo, porque o corpo ele envelhece, o corpo fica feio, o corpo apodrece e o corpo morre. A alma, o nosso verdadeiro eu, e aí fica o spoiler, o que é o nosso verdadeiro eu para Platão, a alma ela não envelhece, ela muito pelo contrário, se você cultiva sua alma, ela vai ficando mais e mais, sábia, mais e mais completa, mais e mais bela. E o que que é o verdadeiro eu segundo Platão? Bom, o Platão, ele vai trabalhar em alguns textos dele, tanto em um banquete, tanto em um primeiro Alcibíades ou Alcibíades I, é o mesmo texto, mas tem essas duas formas de ser traduzido. Também vai falar no Fédon, no Mênon e, em alguma medida também, na República, o seu texto mais importante. Ele vai trabalhar um pouco sobre quem nós somos de fato. Essa explicação fica mais explícita no primeiro Alcibíades ou no Alcibíades I. Alcibíades, ele é um jovem que quer entrar na política, na vida política, e o Platão conta a história do Alcibíades e o Sócrates conversando, né? O personagem que o Platão usa para expressar os seus diálogos, né, para ser o protagonista de quase todos os seus diálogos é o Sócrates. Sócrates não é protagonista em apenas alguns, como por exemplo o Sofista, ele não aparece no diálogo O Sofista. Mas a ideia do Platão qual que é? Bom, vamos lá. O Platão ele vai falar que nós temos algo em nós que apenas se mantém em nós, que nos define como pessoa além do corpo. Como eu já disse, o Platão ele é um filósofo que tem uma espécie de cadeia de inferioridade e superioridade. Algo superior é a alma, o inferior é o corpo. O corpo ele nos leva, como o Platão vai abordar em alguns dos seus diálogos, especialmente no Teeteto, o corpo ele nos leva ao erro. Né? Às vezes a gente vê alguma coisa lá longe e ela parece de um jeito. Chegamos perto, ela é de outra. Às vezes nós ouvimos alguma coisa que não está lá, nós vemos alguma coisa que não está lá, nós sonhamos com coisas que não estão lá. E o corpo, assim, ele é fonte de erros. Nós não podemos confiar no corpo para atingir com conhecimento verdadeiro. Então, o que que nós podemos contar? Com a razão. E onde está a razão? A razão não está no corpo, senão ela não seria uma fonte confiável de sabedoria. A razão está
na nossa mente. A razão faz parte da nossa alma, assim como a mente. Tudo que não é físico pode ser englobado nessa categoria de alma. Para os gregos no geral, tá? Não só para Platão. Eles tinham outra ideia de alma. O Platão vai falar, como ele já fala no Alcibiades, que o nosso corpo ele é como uma ferramenta. O corpo ele seria como um navio e a alma seria como o capitão desse navio. A alma é a parte que guia o corpo, é a parte que leva o corpo a ir para os lugares que a alma quer ir, atingir os objetivos que a alma quer atingir. A alma, ela é como um capitão e o corpo é como um navio, como Sócrates diz para Alcibiades no diálogo. O verdadeiro eu não pode ser algo que é uma posse nossa. Nós não possuímos nós mesmos, nós somos nós mesmos. Nós possuímos, nós comandamos o nosso corpo, não a nossa alma, a nossa mente, o nosso intelecto. Então, para Platão, o verdadeiro ser humano é a nossa alma, é a parte não física, é o nosso intelecto, é a nossa mente, são as nossas ideias, nossos pensamentos. Só conseguimos atingir a beleza, a ideia do bem, a ideia de justiça, o verdadeiro conhecimento através da alma, que é a parte que Platão valoriza mais no ser humano. A razão entra nesse bolo também. E para Platão, o verdadeiro ser humano é a alma. É uma alma que está separada do corpo e que comanda o corpo. E assim, nós só conseguimos de fato nos conhecermos quando nós olhamos para dentro. Só que como nós podemos fazer para nos conhecer melhor? Primeiro, nós precisamos saber que nós não sabemos. Alcibiades é um ótimo exemplo disso. Alcibiades é um jovem que quer entrar para a política. Alcibiades acha que sabe muitas coisas, só que ele não sabe explicar as coisas que ele acha. E várias vezes ele entra em contradição no diálogo com Sócrates. Sócrates vai mostrar que Alcibiades sabe muito menos do que ele acha. E isso é um perigo, porque isso leva a uma dupla ignorância. O que que é a dupla ignorância? A ignorância é quando nós não sabemos de alguma coisa. Eu não sei, por exemplo, uma forma matemática, aquelas ali que fecha uma página, sabe? Uma folha, a lousa, aquelas contas, eu não sei. Mas seria uma dupla ignorância se eu achasse que eu sei o que eu não sei. A dupla ignorância reside nisso, quando nós achamos que sabemos aquilo que de fato nós não sabemos. É uma dupla ignorância, porque nós achamos que sabemos o que não sabemos. Qual a melhor forma de conhecer? Olhando para si, olhando para dentro. O filósofo, como diz Platão, é um parteiro de ideias, porque, segundo ele, a nossa mente, a nossa alma, já sabe de muitas coisas que não estão nesse mundo, coisas divinas, coisas presentes no mundo das ideias, ou mundo das formas, que seria a maneira mais correta de nos referirmos ao mundo das ideias, mundo das formas. E o Platão, através de Sócrates, vai nos contar que a melhor forma para saber quem nós somos é investigarmos as nossas almas, é investigarmos aquilo que está dentro de nós. Olhar para dentro é olhar para si, porque nós não somos esse corpo, nós somos a nossa alma, a nossa mente, a nossa razão. Assim, nós não podemos olhar para fora para atingir o conhecimento, mas sim olhar para dentro, porque está tudo, segundo Platão e Sócrates, dentro de nós. Assim, o verdadeiro eu para Platão não está associado ao corpo, e sim à alma. Bom,